nos termos do precedente regimental 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017, de acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 4/5/2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, com a presença da Secretária Municipal de Fazenda e da Controladoria Geral do município. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelos senhores vereadores Rosa Fernandes, presidente, Otônio de Paula, vice-presidente, Rafael Luiz Freitas, vogal. A mesa está assim constituída. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente, excelentíssimo senhor vereador Antônio de Paula, vice-presidente, ainda não presente na sessão, excelentíssimo senhor vereador Rafael Luiz Freitas, vogal. Excelentíssima senhora secretária municipal de Fazenda Maria Eduarda Gouveia Berto, senhora subsecretária de Orçamento Municipal Andréa Ferreira de Araújo. Eu estou acreditando no papel que vocês me deram, né? Aí em buraco falando o nome do Antônio, né? Senhora Controladora Geral do Município, Márcia Andréa dos Santos Pérez. Com a palavra, senhora secretária Municipal de Fazenda, Maria Eduarda Gouveia Berto, que dispõe de 20 minutos. Bom dia a todos. Queria saudar a todos presentes, em especial os membros da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, vereador Antônio de Paula, vereador Rafael Luiz de Freitas e as colegas Andréia e Márcia Andréia, Controladora Geral do Município. Nós vamos falar hoje sobre a avaliação do primeiro quadrimestre, cumprimento das metas fiscais, compará-los com o exercício anterior de 2016. Cadê o... Nós trouxemos o material de apoio, que está sendo... Tem as tabelas, ajuda muito, acho melhor esperar a projeção das tabelas, que facilita a compreensão de todos. Aproveitando, enquanto aguardamos a apresentação dos slides, das tabelas, queria registrar a presença do representante do Tribunal de Contas do município, Marcelo Massa. Tá bom, vamos lá. A primeira tabela apresenta as receitas correntes, as receitas de capital, aberta com todas as suas rúbricas. Então, verificamos que a receita total no primeiro quadrimestre de 2017 ficou 13,1% abaixo da meta de arrecadação para o período, estabelecida com base na lei orçamentária. Tivemos uma arrecadação de 8,6 bilhões contra uma meta de 10 bilhões. Evidenciando uma arrecadação inferior à meta em 1,3 bilhão. Dessa diferença, a maior parte, mais de 50%, decorre das receitas correntes, que arrecadaram 8,6 bilhões contra uma meta de 9,3 bilhões para o período, 7,5% inferior. Enquanto que os 51 milhões arrecadados em receitas de capital ficaram 92% abaixo da meta de 668 milhões. Dentre as rúbricas que compõem as receitas correntes, a receita tributária foi, em valores absolutos, a maior responsável pela diferença em relação à meta para o período estabelecido, com previsto para o ano, a LOA de 2017, ficando inferior em 9,1%, quase 382 milhões inferior. Podemos observar também que o desempenho da receita tributária foi seguido pelo das transferências correntes, considerando que os 2,7 bilhões que ingressaram em transferências correntes estão com desempenho 8,7 inferior aos 3 bilhões estabelecidos como meta no primeiro quadrimestre. Isso fruto
Redução da atividade econômica. A receita tributária e as transferências correntes representam juntas perto de 70% da arrecadação total. Essas questões envolvendo o desempenho da receita tributária e das transferências correntes são basicamente fruto do cenário econômico atual, onde a queda de atividade econômica sofreu forte impacto. Parte dessa queda foi compensada pelo desempenho positivo de outras receitas correntes, como vamos comentar mais a seguir. No caso das receitas de capital, o comportamento das operações de crédito das transferências de capital tem mais relação com o andamento dos projetos e seu fluxo de desembolso do que propriamente a meta de arrecadação. No quadro 2, comparamos com 2016. Primeiro quadro, relação ao orçamento, o segundo quadro, as mesmas receitas, comparando com 2016. Mesmo período, primeiro quadrimestre, quanto o primeiro quadrimestre do ano passado. Verificamos que a receita total no primeiro quadrimestre apresentou um recuo de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, 1,7 bilhão em termos nominais, menor. Se contarmos a inflação em termos reais, essa queda aumenta para 20%, queda real. Dessa queda, 383 milhões refere-se à queda das receitas correntes, enquanto a receita de capital foi 1,3 bilhões. 3 bilhão. Dentre as rúbricas que compõem as receitas correntes, verifica-se pode destacar uma queda de 238 milhões em outras receitas correntes, principalmente provenientes da receita de conversão de depósitos judiciais, na qual não houve ingresso até abril, enquanto que no mesmo período do ano anterior já havia tido ingresso de 226 milhões e de 131 milhões nas receitas patrimoniais, um recuo de 37,7%. As receitas patrimoniais, a queda se deve à menor receita oferida com juros sobre a aplicação de instituições financeiras das disponibilidades apuradas em balanço. Quanto menos caixa, menor são os juros e os rendimentos. Desde o segundo semestre do ano passado, a arrecadação do município vem sofrendo mais fortemente os impactos da inflação, que vem atingindo a economia brasileira, sendo que em 2017, esses efeitos se acentuaram principalmente na receita tributária, uma queda nominal de 48 milhões, equivalente a um recuo de 1,2% nominais, além das transferências correntes, que envolve os efeitos da crise de arrecadação dos outros entes, Estado e União, que transferem recursos ao município. No caso das receitas de capital, o município tem um cronograma de obras de infraestrutura urbana, basicamente refletindo os financiamentos do BNDES e Caixa Econômica no que se refere às operações de crédito. O mesmo ocorre quando as transferências de capital, que são, no caso dos recursos do governo federal, transferidos basicamente na forma de convênios para despesas com investimentos, obras. Terceiro quadro, receita tributária realizada de 2016 versus 2017. Primeiro quadrimestre versus primeiro quadrimestre do ano passado. Então, nesse terceiro quadro, receita tributária realizada, podemos verificar que o ISS, nosso principal tributo, vem sofrendo forte impacto com a redução da atividade econômica. Quando comparamos os ingressos de 1,7 bilhão aproximadamente até abril, contra os 1,9 bilhões arrecadados aproximadamente no primeiro quadrimestre de 2016, podemos observar que a arrecadação do ISS sofreu, em termos nominais, um recuo de quase 12%, equivalente a uma queda de 224 milhões. Ao se descontar a inflação, observa-se uma queda real, em termos nominais ainda maior, de 16%. Já o ITBI reflete os efeitos da dinâmica do mercado imobiliário. E nos últimos anos, temos observado que sua desaceleração está produzindo fortes impactos na arrecadação desse tributo, que caiu 4,3%, equivalente a 7 milhões e meio, em relação ao montante arrecadado no mesmo período de 2016. Contudo, essa queda foi bem menor do que a do ano passado, 14%, equivalente a 50 milhões, o que pode indicar uma iminente estabilização do mercado para os próximos meses. Parte dos efeitos negativos da queda do ISS-TBI foram suavizados pelo crescimento de 8,5% na arrecadação do IPTU, equivalente a um acréscimo de 112 milhões,
sobre a arrecadação do primeiro quadrimestre de 16. 17,5% de ingressos de imposto de renda, que corresponde a um acréscimo de 50 milhões, e de 9% na TCDL, que gerou um aumento de 19 milhões para esse tributo no período. Bom, a gente mostrava um gráfico, né, a seguir, com a queda nominal de cada um desses tributos, mas que representa basicamente o que a gente já falou. Tem uma tabela, a próxima tabela, quinta tabela, detalha as comparações entre as transferências correntes 2016 e 2017 no primeiro quadrimestre. Então, foram 2,7 bilhões de ingressos até abril, estou falando sempre em números aproximados, então 2.738 milhões de ingressos até abril, contra 2.776 milhões realizados no mesmo período de 2016. Essa variação corrente corresponde a um decréscimo de 1,4%, equivalente a uma queda de 37,5 milhões. Nesse contexto, o destaque negativo fica por conta do fraco comportamento da transferência do SUS, queda de 6,8%, equivalente a 32 milhões e meio, a menor. E da cota parte do ICMS, queda de 5%, ou seja, de 32 milhões de reais aproximadamente. Mais uma vez refletindo o desempenho da economia fraco e a arrecadação menor do Estado do Rio de Janeiro. A queda do ingresso a transferências correntes foi em parte suavizada pelo crescimento dos ingressos de algumas receitas desse grupo, cujo destaque ficou por conta dos royalties de petróleo, que cresceram 67%, uma vez que houve variação positiva no valor do barril do petróleo no mercado internacional. A arrecadação do Fundeb no primeiro quadrimestre de 17 apresentou crescimento modesto, aumentando 1,3%, quando comparado ao montante arrecadado no mesmo ano, em 2016. Os 813 milhões que ingressaram nos cofres do Tesouro em 17 praticamente igualaram-se aos 803 milhões arrecadados até abril do ano passado. No caso, isso se deve principalmente à queda de arrecadação dos impostos federais e estaduais, já que o Fundeb é composto basicamente por percentuais dessa arrecadação. Como destaque positivo, vemos um crescimento de 12,6% dos ingressos do FPM, Fundo de Participação Município, equivalente a um aumento de 8,3 milhões, um acréscimo de quase 2% na transferência da cota parte do IPVA, equivalente a uma elevação de 9 milhões, aproximadamente. Então, no quadro 6, de novo, na verdade, é um gráfico, né? A representação gráfica de todas essas transferências, ano com ano. Quadro 7, na sequência, mostra a comparação das outras receitas correntes, multas, indenizações, dívida ativa, receitas diversas. Foram arrecadados 551 milhões até abril de 2017, sendo 30% abaixo dos 789 milhões e meio no ingresso do mesmo período de 2016. Isso equivale a um decréscimo de 238 milhões, decorrente basicamente da receita de conversão de depósitos judiciais tributários, na qual não houve ingresso até abril, enquanto que no mesmo período do ano anterior já havia tido ingresso de 226 milhões. Podemos destacar também mais dois fatores que contribuíram para a queda desse desempenho. Os repasses do Tesouro ao Funprev, de janeiro a abril de 17, somando 88 milhões, enquanto que durante o mesmo período do ano anterior, o ingresso de recursos nessa rúbrica atingiu um montante de 190 milhões. Além disso, podemos atribuir esse desempenho também ao ingresso da fonte recursos 146, contrapartida de regularização de obras, o famoso puxadinho, que arrecadou apenas 1 milhão em 2017, frente a quase 54 milhões no mesmo período anterior. A dívida ativa também apresentou um desempenho negativo, com um recuo da arrecadação de 17,6%, equivalente a um decréscimo de 14,6 milhões. Podemos atribuir isso aos constantes esforços de arrecadação realizados nos últimos anos através de diversos mutirões para incentivar os pagamentos desses débitos. Os outros itens desse grupo de receitas apresentaram a arrecadação ligeiramente superior ao período do ano anterior, tendo arrecadado
178 milhões para multas e juros de mora, crescimento de 6,4%, e um aumento nominal de 10,7 milhões. E 54 milhões e meio para indenizações e restituições, um acréscimo de 3,4%. Despesas liquidadas. Nesse quadro, temos as despesas liquidadas, apareceu lá, por função de governo. Esse quadro, primeiro quadrimestre, não tem muito sentido ser analisado, porque, na verdade, reflete o percentual só do que foi comparado com o ano anterior. Vamos para o resultado orçamentário de 2016 e 2017. Temos mais um gráfico de pizza. Vamos. Das despesas liquidadas, nós podemos passar. É mais a representação gráfica. Espera aí. Vamos passar mais um? Vamos para resultado orçamentário do primeiro trimestre. Primeiro quadrimestre. Resultado orçamentário reflete a diferença entre a receita arrecadada e a despesa executada. Apesar da queda na receita total de 1,7 bilhão, aproximadamente, um recuo de 16,3%, entre o primeiro quadrimestre de 16 e o de 17, o resultado orçamentário dos primeiros 4 meses de 2017 foi de 1,3 bilhão. Esse desempenho positivo só foi possível porque a gestão atual agiu preventivamente, reduziu as despesas liquidadas até abril, de 8,5 bilhões em 2016 para 7,3 bilhões em 2017, que gerou uma economia de 13,6%, equivalente a um recuo de 1,1 bilhão aproximadamente em relação à despesa liquidada no mesmo período. Os cortes mais significativos foram nas despesas de capital, 88%, notadamente nos investimentos, redução de 1 bilhão em relação ao ano anterior, e nas despesas correntes, o destaque ficou por conta da redução de 447 milhões no custeio, menos 15%. Já as despesas de pessoal e encargos sociais refletiram um aumento de 8%. Embora o resultado orçamentário do primeiro quadrimestre de 2017 tenha sido positivo, foi inferior em 535 milhões, menos 28,9%, em relação ao resultado orçamentário do primeiro período de 2016, assim como o resultado orçamentário corrente, menos 17,8%, e o resultado orçamentário de capital, menos 159%. Agora vamos ao quadro 12, resultado primário do primeiro quadrimestre. Resultado primário totalizou 1,4 bilhão no primeiro quadrimestre de 2016, 92% superior aos 752 milhões apurados no mesmo período de 2016. Cabe ressaltar que o resultado primário no primeiro quadrimestre de 2017 mostrou superior ao resultado orçamentário, uma vez que as receitas de natureza financeira foram 90% menores que a do mesmo período do ano anterior, o que, apesar da receita total ter sido 16,3% menor, que é de 16, proporcionou uma receita primária mais robusta, porém, mesmo assim, inferior à de 2017, a de 2016 em 5,7%. As despesas financeiras tiveram um crescimento de 17,1%, que, aliado à queda de 16,3% na despesa total, contribuiu para uma queda da despesa primária em 14,5%. Cabe lembrar que a meta do resultado primário estabelecida na LDO para 2017, 31 de dezembro, é de R$ 1.381.356.282, negativo. Quadro 13. Resultado nominal. Resultado nominal atingiu um montante negativo de 2,2 bilhões,
que representa um decréscimo de 16,8% no saldo da dívida fiscal líquida em relação ao saldo apurado de 2016. O resultado nominal positivo é considerado um déficit, isto é, um aumento do endividamento líquido do caixa e de haveres financeiros, enquanto que o resultado nominal negativo é considerado um superávit, ou seja, a diminuição do endividamento líquido. Cabe lembrar que a meta de resultado nominal da LDO de 2017 é de 593 milhões. Receita corrente líquida 2016-2017. O quadro a seguir reflete a arrecadação acumulada nos últimos 12 meses da receita corrente líquida. Compara a arrecadação do período de maio de 2006 a abril de 2017 com o resultado de maio de 2015 a abril de 2016. Essa comparação mostra um recuo de 4%. Porém, vemos com ressalvas essas apurações parciais, considerando que os períodos que se referem ao exercício fechado refletem melhor o comportamento da receita corrente líquida. O quadro seguinte, com os 4 primeiros meses do ano acumulados, utiliza a receita corrente líquida como parâmetro para o cálculo de limite máximo legal da despesa com o pessoal. No quadro dos limites legais. Então, nesse quadro, vemos que o limite mínimo para aplicação em serviços de saúde se encontra na faixa de 22,88%, bastante superior ao mínimo de 15% exigido pela legislação. Já o percentual da aplicação da MDE, Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, fechou o primeiro quadrimestre em 23% e começa a convergir para a faixa, e agora está convergindo para a faixa do mínimo constitucional de 25%. Ao longo desse ano, certamente isso estará consolidado. Devido à queda na receita corrente líquida, a despesa com pessoal apurada no quadrimestre encontra-se em 51,8%. Aliás, esse limite, para comentar, dos 25% na educação, ele já foi atingido agora no julho, conforme publicado o documento pela Controladoria Geral do Município. Devido à queda da receita corrente líquida, a despesa com pessoal apurada no quadrimestre encontra-se em 51,85%, acima do limite prudencial de 51,3%. Outros limites tratam da dívida em relação à receita corrente líquida. Os valores apurados encontram-se numa margem bem confortável e são detalhados nos primeiros quadros, nos quadros seguintes. Então, dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida, 55%, o limite máximo da LRF é de 120%, média anual de serviço anual de dívida até 2027 sobre receita corrente líquida anual está em 7,5%, enquanto o patamar exigido pela lei é de 11,5%. Nos quadros seguintes, são quadros relacionados à dívida, detalhando os próximos meses, até abril de 2017, dívida bruta sobre receita corrente líquida está em abril de 2017, 0,76%. Então, são patamares confortáveis. Tem mais tem mais 3 quadros falando sobre dívida, abrindo mensalmente dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida, e que mostra, então, essa evolução. Em abril, 0,55, está bem confortável, como a gente já falou, vis-à-vis o 1,2%, 120% requerido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é mais um detalhamento sobre o que a gente já falou, não vejo muita necessidade da gente estar falando sobre essa abertura mensal, mas eu estou aqui à disposição dos senhores para responder qualquer dúvidas sobre o que foi apresentado e quaisquer outras que sejam necessárias. Obrigada, secretária. Eu tenho a honra de registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Paulo Pinheiro, membro da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social e líder do Partido Socialismo e Liberdade. Registrar a presença da senhora Cláudia Pombal, analista de Orçamento e Planejamento da Secretaria de Fazenda.
Bom, eu queria, secretária, falar um pouco sobre as anotações que a comissão fez e fazer algumas perguntas antes de franquear a palavra para as pessoas que estão no plenário. O percentual da despesa total de pessoal, somente do Poder Executivo, em relação à receita corrente líquida, calculada de janeiro a dezembro de 2014, foi de 46,84%. Em 2015, o percentual baixou para 44,26%. Em 2016, o percentual atingiu 49,04%, ultrapassando o limite de alerta fixada na Lei de Responsabilidade Fiscal em 48,60% e chegando próximo do limite prudencial, que é de 51,30%. No primeiro quadrimestre de 2017, o percentual atingiu 51,85%, ultrapassando o limite prudencial em 0,55 pontos percentuais. O limite máximo permitido pela LRF é de 54%. Verifica-se que a relação entre a despesa total de pessoal e a receita corrente líquida aumentou significativamente, comparando-se 2016 com o primeiro quadrimestre de 2017, passando de 49,04% para 51,85%, devido ao aumento da despesa de pessoal em valores correntes, no montante de R$ 345 milhões, frente a um decréscimo de R$ 443 milhões da receita corrente líquida. De acordo com o parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ultrapassando o limite prudencial, fica vedado ao Poder Executivo conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, criar cargo, emprego ou função, alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa, prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição por aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Pergunto: a Prefeitura trabalha com a hipótese de retorno a níveis inferiores ao limite prudencial ou corre-se o risco de alcançarmos o limite máximo ainda neste exercício? Bom, vereadora, essa é uma pergunta extremamente relevante. Como a senhora mencionou, em 2016, o aumento, 2015 para 2016, o aumento foi de 44% para 49%, 6 pontos percentuais, isso equivaleu mais ou menos a 1,8 bilhão de reais. De um exercício para o outro. Várias contratações, vários aumentos já tinham sido fixados em 2016 que vão ter reflexo em 2017 e alguma coisa em 2018. O que faz com que a despesa de pessoal, mesmo que não haja novas contratações, ela aumente, né? Tem o crescimento vegetativo, de triênios, incorporações, isso, R$1 bilhão ano é a nossa expectativa. O que temos que fazer para se manter num patamar dentro da lei, né, da LRF? Tentar aumentar a receita corrente líquida. No momento em que a receita ordinária está num patamar abaixo em função da crise, em função de tudo que falamos, para podermos nos manter dentro desse limite, temos que buscar as receitas extraordinárias. Então, a venda da folha, né, de pagamento de pessoal na semana passada, que vão ingressar 230 milhões para os cofres da Prefeitura essa semana, nos ajudam a diminuir o patamar em que nós estamos, que nós já estamos acima de 53%, chegando próximo a 54%. Isso do lado, né, do denominador, temos que buscar essas receitas extraordinárias, enquanto que a ordinária não vem, né, a atividade econômica
não retorna, né? Enquanto o Estado do Rio de Janeiro continuar perdendo de cada 3 empregos no Brasil, 2 estarem no Rio de Janeiro, não vamos conseguir aumentar essa arrecadação ordinária, então temos que nos esforçar para a arrecadação extraordinária, com os esforços que nós estamos fazendo, né, dei o exemplo da semana passada, agora com o Concilia, o programa negociando com grandes devedores, etc. Isso de um lado. Do outro, trabalhar nesse numerador, desse indicador, que é a despesa de pessoal. E estamos vedados a essa série de... então, uma série de restrições impostas pela lei, como foi lido, né, pela senhora. A gente acredita que esse patamar até o final do ano fique abaixo dos 54%, nós não vamos atingir os 54%, mas enquanto a receita corrente líquida não aumenta, enquanto a receita ordinária não aumenta, temos que estar em eterno estado de vigilância para não deixar aumentar essa despesa de pessoal, que ela naturalmente ela já aumenta R$1 bilhão por ano sem nós fazermos nada, né? E estou falando em números aproximados, que foi o que aconteceu esse ano, que deve acontecer para o ano que vem também, ficar vigilantes nisso e trabalhar na receita extraordinária. Não tem mágica, temos que trabalhar nessas duas vertentes, é o que nós estamos fazendo esse ano. E já tivemos um sucesso na semana passada que nos ajuda, aí vamos cair pelo menos 1 ponto percentual com esse ingresso de 230 milhões, que vai na receita corrente líquida, pelo menos 1 a 1,5% ponto a gente consegue recuar, tá? O que não garante é que a gente chegue no final do ano até o patamar de 51,3%, mas certamente não vamos atingir o patamar de 54%. No atual quadro, a gente pode dar graças a Deus, né? Hã? No atual quadro, na atual situação, a gente acha isso muito bom, né? Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio da Previdência. Mas, vereadora, só uma atenção. Enquanto nós não sairmos desse limite prudencial, nós vamos estar vedados a essa série de restrições, novas contratações, novos concursos, etc., como não tem a jeito. senhora leu. É por força da lei, não é? Tem que respeitar a lei, da lei. não tem isso. Jeito. Não dá para fugir. Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores apontam o resultado previdenciário de janeiro a abril negativo de R$51 milhões, valor esse que supera déficit previsto para os 12 meses de 23 milhões. Esse fato demonstra por si só a necessidade de revisão do plano de capitalização do FUNPREV, aprovado nesta Casa de Leis, pela Lei 5.300, de 2011, já que o descompasso entre as receitas e despesas previdenciárias são, por via de regras, cobertos pelas disponibilidades financeiras do fundo, cada vez menores. Sendo assim, pergunto, está previsto ainda neste exercício o envio de um novo plano de capitalização do FUNPREV para fazer cumprir a determinação de número 1 do Tribunal de Contas em seu parecer prévio às contas de governo de 2016? Ainda em relação ao parecer prévio às contas do governo de 2016, qual a posição da atual administração quanto à determinação de número 2, que trata dos atos do Executivo de fixação de proventos de aposentadorias e pensões ao largo do disposto da Emenda Constitucional 41 de 2003. Qual a posição da atual administração quanto à determinação de número 3, que demanda contribuições previdenciárias sobre remuneração percebida pelos servidores beneficiados pelo abono permanência? Mas a última, secretária, a última não, é a última. Há algum cálculo de qual seria o resultado previdenciário do quadrimestre se essas duas recomendações já tivessem sido acatadas desde o início desse exercício? Então, com relação ao novo plano de capitalização e questões relacionadas à Previdência, eu acho que o presidente do Prev Rio poderia responder melhor, né, sobre o timing. Né, o tempo dessa implementação, enfim, de novas medidas. O que, como Fazenda, representante da Fazenda, posso dizer é que esse ano estão previstos
um esforço do Tesouro de aporte na Previdência de R$600 milhões, mais de R$600 milhões. Então, existe um desequilíbrio, isso já foi explicitado desde o início do ano, que nós estamos tentando resolver. Cabe aqui a gente a gerar esse equilíbrio esse ano. Se não houver nenhuma mudança, esse déficit, esse desequilíbrio se perpetua. Então, é um esforço adicional ao Tesouro, o que dificulta ainda mais a nossa missão aqui, uma vez que as receitas ordinárias não estão se recuperando. Então, agora, o tempo de mudança, de implementação desse novo plano ou de outras medidas, acho mais apropriado fazer essa pergunta ao presidente do Previ e ao chefe do Executivo. Certamente, o presidente do Previ Rio tem mais informações, mas a gente há de convir. A Controladora-Geral do Município, acho que quer fazer uma complementação, vereadora. Que o que não conseguir superar dentro do Funprev, a Secretaria de Fazenda vai entrar sempre, como entrou até agora, em socorro. Então, eu acho que essa proximidade de discussão, de proposições, deveria estar acontecendo entre a Fazenda e o presidente do Previ Rio. Eu acho que não podem estar trabalhando isoladamente, de qualquer forma tem que estar integrados, porque um afeta o outro. O que faltar de um lado vai ser coberto pelo outro. Esse ano passado foram 650 milhões. Então, assim, se não tiver interagindo, fazendo um esforço conjunto, fica difícil só apresentar a conta, né? A nota fiscal. Paga-se tanto. Eu acho que a Secretaria de Fazenda tem que estar ali, tem a obrigação de estar junto ao presidente da Previ Rio, discutindo essas questões, que são fundamentais. Tem aqui um complemento. Só uma adenda, é claro, vereadora, a senhora está coberta de razão, essas discussões são intensas desde o início do ano, mas a questão da decisão do momento, e aí... Sei, eu acho que a própria comissão podia provocar esse tipo de encontro e de discussão, para que pelo menos haja um planejamento, enfim, caminhar lado a lado. Eu vou discutir com a comissão, com os membros da comissão, e pensar numa alternativa para que possamos estar alinhavando junto com vocês qual é o quadro que irá se apresentar até o final desse ano. Eu queria registrar a presença do excelentíssimo vereador Leandro Lira, que é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, membro da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura e líder do Partido Novo. Bom, a Lei Municipal 5.300 de 2011, já citada, determina que o Tesouro Municipal ceda ao referido fundo... Quer fazer um adendo sobre a questão previdenciária. Okay. Alô? O meu não está ali. Bom dia, vereador. Obrigada aí por deixar fazer uma parte aqui na fala da secretária Maria Eduarda. Com relação ao parecer prévio, eu queria registrar que esse ano a administração está muito preocupada realmente com a implementação das determinações do Tribunal de Contas e também das recomendações que foram feridas. E com isso, nós tivemos a primeira vez um procedimento de que eu publiquei uma resolução pela Controladoria, indicando quais são os órgãos responsáveis por fazer as suas implementações. E nós estamos acompanhando isso. Instituímos um plano de ação, cujo primeiro marco de envio para a Controladoria
indicando as ações que vão ser adotadas para cumprir essas determinações foi agora 31/8. Estamos aguardando ainda a vinda de alguns que não recebemos. E quando tem ações conjuntas, esse plano de ação é feito conjunto. Então, no caso citado do PREVI-Rio e os demais, a orientação que a resolução que eu editei diz é: façam sempre em conjunto, porque a resposta ela vai ser também encaminhada ao tribunal em conjunto. No dia final de outubro, nós temos um marco em que eu vou reunir com todos os responsáveis pelo cumprimento dessas determinações e recomendações, de forma a acompanhar. Então, eu queria deixar registrado que estamos preocupados realmente em organizar esse processo de atender as determinações do tribunal, as recomendações que foram feitas, através de seus instrumentos, através de um plano de ação organizado, que eu encaminhei para todos. Até 29 de dezembro, a minha resolução diz isso, que eles têm que responder ao tribunal com cópia para a gente. Então, eu só queria registrar, vereadora Rosa Fernandes, que nós estamos acompanhando isso. Ok? Obrigada, doutora Márcia Andréa. Eu queria só registrar que a fala foi da Controladora-Geral do município, Márcia Andréa dos Santos Pérez. Eu vou conceder a palavra fora do padrão ao vereador Leandro Lira, que quer fazer uma observação. Muito obrigado, presidente. Vereadora Rosa, pela parte. É um breve comentário acerca dessa questão previdenciária do município. Assim, eu sou testemunha do trabalho que a prefeitura vem fazendo, que o presidente do PREVI-Rio, o Bruno, está empreendendo exatamente para buscar as medidas para poder balancear esse déficit financeiro que esse ano chega a 650 milhões. E só para colocar de maneira clara aqui, essa Câmara ela tem iniciativas que visam justamente corrigir esses desbalanços, porque é um problema central aqui no município. Aqui está o vereador Paulo Pinheiro, que está conduzindo os trabalhos da CPI do PREVI-Rio. Eu, por outro lado, também já trabalho no tema, já fiz alguns estudos, requerimentos de informação, para entender melhor como é que está a situação da Previdência Municipal. De fato, a gente tem Previdência, nesse caso, é uma despesa que cresce num ritmo constante e, infelizmente, não foi tratado com a devida prudência. Só para dar um exemplo para vocês, para fazer frente a uma despesa que cresce de maneira constante e num ritmo continuado, você colocou, por exemplo, o royalty do petróleo, que é uma receita que flutua de acordo com o preço, obviamente. Então, alguns anos atrás, quando o preço do petróleo estava lá em cima, você conseguia fazer frente às despesas previdenciárias com esse tipo de receita. Hoje em dia, não mais. Então, assim, tem outros tipos de problemas. A gente tem aqui na Câmara um projeto de decreto legislativo que trata do tema, que busca justamente aplicar uma emenda constitucional lá de 2003, que trata, entre outras questões, de contribuição de inativos, que é uma das medidas que hoje precisam ser tomadas, mas que tem muita desinformação por aí. Uma das desinformações, por exemplo, é que essa medida abarcaria todos os inativos, todos os aposentados e pensionistas. Isso é falso. Isso é, inclusive, um dos problemas, uma das maiores resistências que a gente tem para essa medida. Só para deixar claro aqui, a medida ela afetaria menos de 10% de todos os aposentados do município. E mais de 90% do valor que seria arrecadado viria de menos de 3 mil pessoas, que são os salários mais altos da prefeitura. Então, basicamente, quem ganha 10, 15, 20 mil reais. E, justamente, se você não tomar esse tipo de medida, o que vai acontecer aqui, no Estado, por exemplo, quando você aumenta a alíquota de 11% para 14%, aí você taxa todo mundo. Aí é indiscriminado. A pessoa que ganha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais também vai ter que arcar com esse desbalanço. Então, na verdade, ao não adotar esse tipo de medida, você está, em detrimento dos menores salários, prestigiando os maiores, que aí a gente coloca os auditores, procuradores, enfim, os maiores salários. Então, esse tipo de debate tem que ser feito com muita clareza, e eu tenho certeza que a presidente vai conduzir da maneira adequada. Mas só para falar que nós estamos atentos aqui, como eu falei, essa é uma das medidas. Infelizmente, se isso tivesse sido tomado desde lá de 2003, nós não teríamos um buraco tão grande para compensar hoje em dia, e quanto mais se posterga a atuação sobre o problema, maior é o ajuste que é necessário, infelizmente. E infelizmente mesmo, porque esse é um problema que vocês podem ter certeza é o principal problema fiscal que o país passa hoje. Não é à toa que está sendo discutido no Congresso, não é à toa que qualquer notícia que sai sobre reforma da Previdência, os indicadores, a Bolsa estoura, os investimentos melhoram, todas as perspectivas de crescimento do país melhoram.
Isso porque não se discute as previdências dos estados e municípios, que estão numa situação tão grave quanto a da União. Vocês podem ter certeza que a gente está olhando isso com muita cautela aqui e que vai tomar as diligências cabíveis. Muito obrigado, presidente. Vereador, é inevitável, não tem jeito, não tem como fugir. O remédio amargo está sobrando todo para a gente, mas tudo bem. Mas temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente faz. Esse é o grande problema. A gente discutir isso na ponta é extremamente antipático, mas é preciso ter coragem. E as pessoas precisam se apropriar das informações para entender os encaminhamentos que são feitos e o posicionamento até da casa em relação a isso. Eu acho que a gente tem que acabar um pouco com determinadas hipocrisias e encararmos o problema de frente, senão a gente vai só empurrando com a barriga. Não tem... Quero. Vou pular um pouquinho a questão da Previdência e acho que vale uma reunião depois para a gente tratar dessa questão especificamente. Vou passar aqui para outro tema, que são as metas fiscais. Resultado primário. No exercício de 2016, o déficit primário foi de 3,10 bilhões de reais, sendo que a meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias era de um déficit primário de 2,76 bilhões de reais, uma diferença de 339 milhões de reais. Quanto ao demonstrativo do resultado nominal, a dívida fiscal líquida apurada ao final do exercício de 2015, era de 15,14 bilhões de reais. Em 2016, a dívida fiscal líquida atingiu um montante de 13,11 bilhões de reais, uma redução no endividamento na ordem de 2,03 bilhões de reais. A meta estabelecida no anexo de metas fiscais previa, no entanto, uma redução no endividamento em 5,45 bilhões de reais. No primeiro quadrimestre de 2017, foi obtido um superávit primário de 1,44 bilhões de reais, sendo que a meta para o atual exercício financeiro é de um déficit primário de 1,47 bilhões de reais. No final do primeiro quadrimestre de 2017, a dívida fiscal líquida atingiu o valor de 10,91 bilhões de reais, abaixo dos valores obtidos ao final de 2015 e 2016, devido à maior disponibilidade de caixa, 2,89 bilhões de reais. Houve, nesse período, uma redução do endividamento de 2,20 bilhões de reais. A meta para 2017, no entanto, é em sentido oposto, um aumento do endividamento da ordem de 593 milhões de reais. Tendo em vista os números mostrados acima para 2017 e a recomendação de número 20 do Tribunal de Contas do município em relação às contas do Poder Executivo de 2016, no sentido de que as metas estabelecidas no orçamento sejam efetivamente cumpridas. Pergunto: as metas de resultado primário e nominal, como estabelecidas no anexo de metas fiscais ainda no exercício de 2016, serão atingidas até o final do exercício de 2017 com a redução do esforço fiscal? Na avaliação da Fazenda, tendo em vista o histórico descompasso entre o planejado e o realizado, estaria havendo alguma falha na metodologia utilizada para o estabelecimento das metas fiscais ou o problema está na execução e controle dos gastos?
tentar responder de uma maneira mais ampla, acho mais fácil também de todo mundo entender. Então, endividamento líquido, né? Dívida bruta menos o caixa disponível. Esse ano, do ponto de vista de endividamento, a gente vai diminuir. Por quê? Nós estamos honrando com os compromissos. Nós tínhamos, no início do ano, um desafio de 1,3 bilhão de amortização mais juros. Já pagamos mais da metade que isso, né? Já estamos aí com 8 meses realizado o ano. Então, mas vamos, então, reduzir a nossa dívida bruta nesse valor. Por outro lado, o nosso caixa diminuiu. Então, esse resultado de abril, em que tinha um caixa de 3 bilhões de reais, hoje está muito menor. Por que o caixa diminui? Porque, apesar de todo o esforço de redução, aqui na parte de custeio, na parte de despesas já haviam sido contratadas algumas despesas que aumentam no passado, que fazem com que tenha um reflexo esse ano de aumento de despesa. E, no agregado, as receitas elas não vão suplantar, né, esse aumento de receitas. Então, o caixa diminui ao longo do ano, porém a dívida também diminui, porque nós estamos pagando. Então, a questão do endividamento assim, está controlada sob esse aspecto, né? Então, nós estamos diminuindo a dívida, não estamos contraindo novos empréstimos. Hoje, houve uma lei autorizativa na Câmara nos autorizando a pegar 650 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal, que ainda não está no caixa por conta de burocracias da instituição, né? Tem algumas pendências que nós estamos ainda executando, eles, na realidade, então, algumas exigências nós estamos providenciando, mas o fato não tem dívida nova e tem, sim, redução da dívida, porque nós estamos pagando, são 1,3 bilhões de reais. Mais dívida líquida, né, o endividamento bruto menos o caixa. Então, essa questão está equilibrada nesse sentido. Assim, não tem nenhum ponto de preocupação aqui com relação a essa meta, a esse número. E a situação, da maneira ampla, é essa, né? O nosso caixa diminui, mas a nossa dívida também diminui, porque não tem novos empréstimos e nós estamos pagando nossas despesas direitinho, né, conforme o cronograma. Eu queria registrar a presença do meu querido, excelentíssimo senhor vereador, professor Célio Luparelli, presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente e membro da Comissão de Esporte, e Lazer. Queria convidar o vereador Paulo Pinheiro para ocupar a tribuna e fazer seus questionamentos. Bom dia, senhora presidente do trabalho, vereadora Rosa Fernandes. Cumprimento a secretária Maria Eduarda, cumprimentando a secretária e a vereadora, cumprimento todos os membros da mesa. Nós tínhamos algumas dúvidas, queríamos, se fosse possível, ou anotar as perguntas ou ir respondendo uma de cada vez, como achar melhor. São 7 perguntas. Nós estamos vendo aqui, primeiro, que a prestação de contas, a gente, na verdade, está um pouco atrasado, né? Isso era do primeiro quadrimestre, né? Então, a vida está tão dinâmica, as coisas estão tão rápidas, que a gente já até esquece um pouco o que aconteceu nesse quadrimestre e lembra os resultados já do segundo quadrimestre. E as minhas perguntas serão mais diretamente ao que está acontecendo hoje, resultado do primeiro quadrimestre, resultado provavelmente do segundo quadrimestre. Já entendemos, todos aqui na casa entendemos, a queda de receita, demonstra no seu documento do primeiro quadrimestre. A primeira pergunta é exatamente essa. Aqui nós temos um documento do primeiro quadrimestre, né? Se eu não estou enganado, uma frustração de receita, 13% mais ou menos é o que está colocado. Se eu estiver errado, você vai me corrigir. Eu queria saber se era possível a secretária nos dizer, agora, vamos ver, 31 de agosto, qual foi a receita da Prefeitura até 31 de agosto, e uma comparação com o mesmo, se é possível, se for possível, a mesma comparação com esse período no ano passado. A segunda pergunta para nós entendemos, nós vamos aqui daqui a alguns dias, provavelmente vamos começar
a discutir o orçamento que vocês vão enviar para 2018. E as preocupações são enormes. A minha curiosidade é maior até do que a minha preocupação em relação a como virá o orçamento para 2018. É possível, vocês têm uma previsão, uma estimativa, como é que vocês estão raciocinando? O que vocês imaginam que vão arrecadar até o final do ano, diante da crise, no momento atual, como está no quadro atual, o que vocês imaginam? Eu sei que é uma perspectiva, mas se vocês pudessem nos dar, para a gente pensar como é que vocês estão pensando, provavelmente pensando nisso é que vocês vão fazer o orçamento do ano que vem. A terceira pergunta, que eu sei que não seria exatamente uma responsabilidade da secretária responder, mas provavelmente o que o prefeito determinar será muito influenciado pela visão que a secretária dará ao prefeito sobre isso. Não haverá reajuste de salários de funcionalismo para 2018, em termos da visão da economia, da visão que a gente tem, tudo isso é evidente, entendendo que não é uma resposta definitiva, mas é o que temos para hoje. A quarta pergunta é em relação a toda a prefeitura, mas mais diretamente teremos uma audiência depois com a Secretaria de Saúde, uma prestação de contas do primeiro quadrimestre, e eu queria já, quando for discutir com eles, ter essa noção. A senhora esteve aqui no auditório, numa discussão com a comissão, organizada pela Comissão de Orçamento, e discutiu-se muito a situação econômica, a situação financeira, a atual situação financeira da saúde. E na época, tínhamos um quadro, quadro que é absolutamente dinâmico, é verdade, que existe hoje, são dados levantados antes de ontem, sobre os gastos, sobre o orçamento da Secretaria de Saúde. Há um orçamento inicial, são dados de transparência, 5 bilhões e 300, um orçamento atualizado de 4 bilhões e 800, e empenhado, até 31/8, 4 bilhões e 86. Ou seja, continua a existir, não houve, essa é a pergunta inicial, houve alguma mudança em termos do contingenciamento feito pela Secretaria de Fazenda na saúde e o valor de contingenciado real, se a senhora pudesse nos dar. E como é que a gente pode raciocinar que a Secretaria de Saúde vai viver até o resto de setembro, outubro, novembro, dezembro, tendo, pelo orçamento de hoje, apenas 800 milhões para empenhar até o final do ano? A outra pergunta, o esclarecimento, a folha de pagamento, a folha do servidor, a informação que se tem pela imprensa e outras informações é que ela já foi negociada, foi vendida para o mesmo Banco Santander. Qual é o valor real dessa venda? Parece que na venda tem que se pagar alguma coisa do resto do contrato. O que sobra realmente de dinheiro novo para a Prefeitura com essa venda? E eu queria um esclarecimento, e até falar nesse momento sobre a questão do Prévio Rio, eu queria que os técnicos da Comissão de Finanças participassem da próxima reunião da CPI, que será quinta-feira, às 13 horas, quando virão aqui os técnicos do TCM para voltar a avaliar e mostrar o que aconteceu do trabalho deles, o que foi feito ou não. Porque eu sei da preocupação da sua pergunta para a secretária, o que nós vimos até agora na CPI, já ouvimos mais de 8 pessoas, quase todos ex-presidentes, e há um fato inusitado, assim, um fato muito engraçado, pelo menos para mim, triste e engraçado. Todos falam a mesma coisa, todos ex-presidentes. Parece até que havia uma combinação, eu sei que não, mudou o governo, mas todos dizem que a crise da Previdência é estrutural, mas é perfeito. Só não consegui entender, nenhum deles consegue explicar o que é a crise estrutural. Todos vieram aqui, foram perguntados, responderam, muito simpáticos, muito competentes, mas a crise estrutural, todos eles falam mal, como foi falado aqui da mesma maneira, do decreto do prefeito Eduardo Paes 5.300, da lei 5.300, que é a lei da capitalização do Prévio Rio. Todos eles, nos seus discursos,
estruturais falam que a lei realmente pouco ajudou, ou nada fez. Acabamos de ouvir aqui o vereador Leandro falando sobre essa questão do uso. Um dos pontos da lei é a utilização dos royalties do petróleo, os aluguéis dos imóveis, uma série de coisas. Eu sei que há uma preocupação em relação à taxação dos inativos, a taxação, e é verdade que o vereador fala, não é a taxação de todos os inativos, de parte dos inativos, é aqueles que ganham 5.000 a mais, 5.500 ou mais, mas eu pelo menos não estou satisfeito ainda para fazer um relatório da CPI, com as informações que eu tive. O que será, e eu pretendo ainda até o final saber, o que será, aonde estará, como interpretar a crise estrutural que fez um rombo no Prev Rio, do tamanho que nós estamos vendo aqui. A secretária falou que para o ano são 500 milhões esse ano que o Tesouro pensa em colocar, e o presidente do Prev Rio fala de um buraco de 650 milhões. É isso mesmo, 650 milhões. A pergunta sobre, eu fiz só um comentário sobre o Prev Rio, pedi então aos técnicos da Comissão de Finanças que possam ir lá assistir a próxima reunião, participar e perguntar, ver se eles nos ajudam a achar o que é a crise estrutural. Os detalhes da crise. Como é que numa fotografia, numa radiografia, numa ressonância magnética, como é que a gente vê o que é a crise estrutural que afundou dessa maneira o Prev Rio. Mas a pergunta é a seguinte, o presidente do Prev Rio, aqui da última vez presente, deu uma notícia que nós não sabíamos, nenhum de nós tinha essa informação, e eu estou tentando confirmar, mas ainda não entendi, ninguém ainda conseguiu me dizer. É verdade que do dinheiro da venda da folha de pagamento do servidor, parte dos recursos, 40%, 48% foi o que foi dito, iriam para o Prev Rio? É verdade isso? Se a senhora pudesse nos dar qual seria esse valor? Seria um dinheiro novo para o Prev Rio? Essa é a pergunta. A penúltima pergunta é uma pergunta em 3. Foi divulgado nesse final de semana, por um site, uma história que para nós ainda está muito estranha, e tem a Secretaria de Fazenda como a responsável, que é a apresentação no Diário Oficial de um contrato, do extrato de um contrato feito pela Prefeitura com o banco AJ Renner, do Rio Grande do Sul, que dá autorização a este banco a trabalhar como outros bancos já trabalham, vendendo, entregando, dando o crédito consignado aos servidores públicos. É um negócio assim, bastante estranho, a preocupação que a Prefeitura tem em botar mais um banco, mais gente para emprestar dinheiro, e a Prefeitura que avisa que o pagamento está difícil, o 13º não foi pago, quer dizer, a gente ganha menos e é quase que instigado a buscar dinheiro emprestado consignado, que é mais fácil. A gente queria saber se esse contrato com esse banco, se está absolutamente, se não tem nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de problema na avaliação da Secretaria de Fazenda, porque já outras entidades estão se manifestando em relação a isso. A razão é que o banco parece que tem, entre os acionistas, alguém da Rede Record, e essa coisa foi caminhando, e a OAB e algumas outras instituições estão buscando essas informações sobre essa composição da direção do banco AJ Renner e em relação a esse contrato com a Prefeitura. Por último, secretária, o prefeito teria dito também a mesma coisa, a gente queria uma ajuda sua, porque temos recebido reclamações de várias e várias instituições, de vários grupos de fornecedores da Prefeitura do Rio, dizendo que houve uma reunião, isso eles dizem, e que o prefeito teria proposto para o pagamento da dívida de vários fornecedores um leilão, aquele leilão em quem vende mais barato a dívida que tem para a Prefeitura. É verdade que existe isso? Vai haver isso? Houve essa informação? Há alguma possibilidade das instituições que estão com dinheiro a receber da Prefeitura participarem de um leilão para vender as suas dívidas um pouco abaixo daquilo que está hoje colocado? Essa é uma informação que eu gostaria de receber da senhora. Muito obrigado. Pode? Bom, vereador, obrigado pelos questionamentos. Eu anotei 8 blocos de perguntas, não sei se esqueci de alguma, depois me corrija, por favor, ou complemente. A primeira se refere à receita realizada de janeiro a agosto de 17, né, comparado com 16, e a segunda perspectiva para o fechamento do ano.
Eu tenho aqui de cabeça, de janeiro a julho, foram números fechados, já publicados, inclusive no relatório da Controladoria, não foi junho, né? Ela publicou junho, eu tenho aqui os dados de julho na cabeça, a receita total foi de 13 bilhões e meio. No ano passado, nesse mesmo período, em 7 meses, foram 16 bilhões e meio, ou seja, 3 bilhões e meio a menos que o ano passado. Mas 2 bilhões, né, 2/3 disso, referem à queda na receita de capital. Então, no ano passado, o Rio de Janeiro recebeu muitos recursos de capital, empréstimos, operações para finalizar as obras olímpicas, houve grandes investimentos na cidade, e esse ano, no período, aproximadamente 100 milhões apenas. O resto do bilhão, que não é nada desprezível, refere-se a receitas correntes de transferências. Então, boa parte disso, 200 milhões de ISS, mais outro tanto de ICMS, receitas diversas em que tem depósitos judiciais, como foi falado aqui, tem uma queda muito acentuada, né? Não houve praticamente resgate de depósitos judiciais. Ano passado, isso foi uma conta importante, né? 800 milhões de reais para fechar o ano. Então, estamos, de fato, com um patamar bastante abaixo, um ano bastante difícil, mas isso foi falado desde o início do ano, né? O déficit orçamentário era da casa de quase 4 bilhões, a gente falava em 3 bilhões e meio, agora 3,8, e aí nos leva ao fechamento da receita desse ano, que está inferior aos 26 bilhões, inferior. Então, à medida que os meses foram se realizando, as receitas de tributos, de ISS, ficarão inclusive aquém das nossas projeções, né, iniciais, que só aumenta o nosso desafio. Então, para o final do ano, esperamos entre 25 e 26 bilhões de reais. 25 milhões e meio, vamos dar um número, né? Ainda temos aí 4 meses de ano, então existe uma incerteza, principalmente com relação às receitas extraordinárias. Então, a partir de agosto, nós vamos ver o efeito do nosso programa Concilia, que foi votado aqui, também foi aprovado, porque dá descontos a quem quiser se conciliar com o município que tem débitos, né, de nossos tributos. Mas já estamos notando, vendo o movimento dos anos passados, que uma falta de liquidez muito grande na população. Então, estamos notando a opção pelo parcelamento e não o pagamento à vista, embora descontos em juros e acréscimos moratórios fosse de 80%, bastante vantajoso, mas estamos vendo falta de liquidez, tanto por parte das pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Mas, ainda assim, vamos ter um resultado a partir de outubro, que 30 de setembro finda o prazo, e como ocorreu nos outros anos, só nos última quinzena desse período, que dá os descontos, é que eles emitem as guias e efetivamente pagam nos meses seguintes. Enfim, então, em função aí de faltarem 4 meses por ano, e as incertezas, inclusive de recuperação da economia, houve um fato novo, que é a ajuda do Estado, né? A ajuda do Governo Federal ao Estado do Rio. Acho que é um excelente sinal e, né, vemos luz no final do túnel e vai certamente ter um impacto no município, ainda com uma certa defasagem. E isso também, já levando a questão para o orçamento do ano que vem, que é na questão da sequência, é claro que nós não podemos esperar o ano que vem um ano tão diferente, hoje, sem nada mudar, um ano diferente desse ano. Então, a dificuldade vai ser a mesma. A administração hoje, do caixa da prefeitura, da parte fiscal, ela é diária, gente. Isso aí, tem que ter muita transparência, muita clareza, né? Tem outros municípios que não estão pagando salário, estados que não estão pagando salário, o município está fazendo uma administração diária do caixa, mas não é fácil, né? A variável de controle hoje é a despesa, então, por causa do fruto da incerteza das receitas extraordinárias. Agora, quando se fala em orçamento do ano que vem, nós vamos ter um patamar de despesa de pessoal maior, de 1 bilhão maior. Se não resolvemos a questão da Previdência, vamos ter outro 500, 1 bilhão maior. E como resolvemos isso? Mas, por outro lado, também não podemos ser tão pessimistas de achar que a receita ordinária também não vai melhorar. Porque se existe um Estado do Rio melhorando, seja com a ajuda federal, que está para ser concretizada, claro que vai ter um impacto no município. Então, nós não podemos simplesmente fazer um orçamento esperando que as receitas no ano que vem vão ser iguais às desse ano. Não, tem que ter um certo grau de... que já existem sinais, né? Coisas estão sendo feitas esse ano, porque ano que vem seria um 5º ano de recessão nacional e um 3º ano de estado de calamidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, também
podemos acreditar, com tudo que está sendo construído, né, nas outras esferas, que não haja um reflexo bom no Rio de Janeiro. Não é possível que ano que vem, dos 3 empregos que são pedidos no país, 2 se concentrem no estado do Rio de Janeiro, né, no município do Rio. Então, nós, para o ano que vem, obviamente, esperamos receitas mais fortes no ano que vem, mas também despesas mais altas, tá? Ainda que continuemos com o controle do lado das despesas. Tá? Então, um pouco, vereador, antecipando a questão do orçamento, nós vamos trazer números aqui para os senhores e falar em mais detalhes, mas o tom é mais ou menos esse, né? Nós temos um desafio do lado das despesas, controle e risco vão continuar, a variável de despesa de pessoal vai ter que continuar a ser monitorada, nós só vamos voltar talvez para um patamar abaixo do prudencial, que é o 51,3%, talvez com a entrada do IPTU, mas também temos algumas variáveis que nos fazem crer que a arrecadação ordinária melhora, vai ser melhor do que esse ano, tá? E que nos ajuda nesse equilíbrio fiscal. Tá? A parte de ajuste de salário seria um 4º ponto. É claro que esse tema sempre está em discussão. Nós temos uma dificuldade, um déficit ainda para esse ano, para enfrentar de mais de R$1 bilhão, né? Então, é claro que a variável de despesa de pessoal está sempre em pauta, está sendo, ainda mais quando vemos notícias do governo federal, só vai ter reajuste em 2019. Então, vemos diariamente as dificuldades do governo federal, elas se propagam nos outros entes. Então, por que aqui seria diferente? Lá eles descontinuam, aumentando, elastecendo a meta, né, de déficit. Podem emitir moeda, nós não podemos. Então, como fazenda, nós temos obrigação de zelar pelo equilíbrio fiscal e de evitar o máximo de descongenciamento e só fazê-lo em caso extremo, como eu falei na última audiência que tive aqui, né, com uma determinação expressa do Executivo, né, para cumprir, por exemplo, despesas prioritárias no setor de saúde, né, em saúde desse governo. O que já nos leva exatamente a outro ponto do orçamento da saúde. Então, é isso. Existe um déficit na saúde, orçamentário existe. Claro, existe uma demanda por saúde enorme. As pessoas estão sem, a classe média está sem plano de saúde, elas vão para a rede onde está funcionando, onde está sendo abastecida, que é a rede municipal, já que a rede estadual tem mais problemas hoje do que a rede municipal, inclusive o município assumiu 2 hospitais estaduais. Então, é claro que vai haver esse déficit, existe contingenciamento, até hoje não foi descontingenciado todas as demandas, aqui está a subsecretária, o pessoal todo da saúde presente, nós estamos administrando isso dia a dia, tentando trabalhar aí com essa parceria. O valor contingenciado na saúde é de R$550 milhões. 550 milhões de reais. Tá? Mas o que não quer dizer que esse valor não vá ser descontingenciado, à medida que existe uma perspectiva, uma clareza mais clara de cobertura financeira, em função desses esforços de receita extraordinária que nós estamos fazendo, ou em função de uma determinação, né, do chefe do executivo em função das suas prioridades. Então, sobre a saúde, é isso. Nós temos conseguido contornar a questão das renovações e de liberações de cotas orçamentárias, fazendo remanejamentos, né, tirando de outras áreas menos prioritárias, mas, se for necessário, nós vamos fazer, seja porque pode mudar o cenário de cobertura financeira, seja porque haja uma determinação expressa pelo prefeito, tá, que já existe, inclusive, né, para atender as necessidades da saúde. Folha de pagamento do servidor. Bom, a nossa folha, houve estudos técnicos, seja por fluxo de caixa descontado ou avaliação de múltiplos de mercado. O que quer dizer múltiplo de mercado? As últimas transações que saíram. Então, tivemos exemplo recente do Estado do Rio de Janeiro, tivemos, no segundo semestre do ano passado, a venda da Folha de Niterói. Então, foi feito um estudo sobre o quanto vale a Folha do Rio de Janeiro. Então, nossos técnicos, né, da Fazenda, nossos economistas especializados chegaram no valor de R$490 milhões para um período de 5 anos. Mas o que ocorre? Em 2015, no final de 2015, o município, a administração financeira, vende a folha do município, uma renovação ao Santander, um período a começar a vigir de 17 a 20, 3 anos. Ou seja, quando a gente licita como uma medida de aumento de arrecadação para 5 anos, nós temos que descontar o valor que nós já recebemos dos 3 anos, foi o que ocorreu. Então, nós vamos receber 235 milhões, aproximadamente, 230,
o Santander, né, o vencedor, que foi o mesmo que já tem a Folha, 260 milhões. Mas fomos muito elogiados pelo processo transparente, todo o processo de audiência pública, foram volumes enormes de questionamentos de 5 instituições financeiras ao nosso processo, que por uma série de razões, por impactar numa restrição de capital, o momento, a falta de liquidez, não deram seus lances para o Santander. Santander deu o lance e nos possibilita essa semana já ter nos nossos cofres essa diferença. São os 2 anos a mais que nós vendemos, porque já tínhamos vendido e recebido 3 anos. Parte disso vai para o Prev Rio, mas, no fundo, isso é um dinheiro só, porque o município não tem que cobrir 650 milhões, então é uma troca de fontes. Então, esse dinheiro é considerado uma fonte livre, porque a fonte que eu destinei para cobrir o déficit tesouro, do déficit da Previdência, agora volta, então há uma substituição. É isso, relacionado a essa questão. Com relação ao Banco Renner, a habilitação, o Banco Renner, ele apresentou toda a documentação exigida, foi habilitado, já existem outras 12 outras instituições operando. Quanto maior o número de instituições financeiras, melhor para o servidor, mais variação na taxa, mais isonômico o processo fica. Então, não tem como a Fazenda vetar uma instituição que cumpre com todos, inclusive, a mais importante é a certidão negativa de ISS. Então, cumpriu, nós o habilitamos. Outro banco que vai ser habilitado nas próximas semanas é o Banco do Brasil, também outra grande instituição, além de outros 2 bancos, dos outros 12, de pequeno, grande, médio porte, que já operam a Prefeitura. Não existe nada, esse foi um processo absolutamente transparente e, enfim, não vemos realmente, estou muito tranquilo com essa habilitação. Tá. Com relação ao último ponto, pagamento de fornecedores da saúde, existe, né? Existe um legado no passado, dívidas que não foram pagas. Existe. E na saúde, montava mais de 200 milhões de reais, se eu não me engano, não estou com o número aqui exato. Então, existe uma pressão muito grande para aqueles fornecedores que prestaram serviços, não receberam por aqueles serviços. Então, de fato, houve uma predisposição da administração em pagar aquelas... que, no fundo, assim, nós temos já um buraco esse ano, vamos dizer a palavra mais chula, vamos lá, um desafio em função das dificuldades econômicas que o país enfrenta. Não vamos esquecer, estamos num 4º ano de recessão, quase 10% de queda do PIB. No município do Rio, dentro de um estado insolvente, há 1 ano e meio, não seria diferente. Então, em função desse desequilíbrio estrutural, conjuntural, a conta está difícil de fechar esse ano e ano passado também já foi difícil. O que isso revela? Quando se deixa um déficit de um ano para o outro, que já foi difícil. Houve frustração de receita extraordinária ano passado, essa é a verdade, que se prolongou para esse ano. Agora, como equacionar todos esses pagamentos é um desafio diário, a administração é a dificuldade. Então, no caso, o que enfim, foi falado, no caso da saúde, foi que aqueles que quiserem receber, oferecerem desconto, por favor, façam os seus descontos. Foi isso que foi aventado. É isso, vereador. Acho que a gente, aqui, o nosso objetivo, eu queria agradecer os questionamentos, o objetivo hoje aqui foi ser o mais transparente possível. Nós temos sido o mais transparente possível desde o início do ano com relação a esse desafio. Queremos agradecer a Câmara dos Vereadores pela aprovação do IPTU, muito importante para as finanças, para o equilíbrio das finanças do ano que vem. O ano que vem deverá ser um ano ainda bastante desafiador, mas esse IPTU nos traz o aumento, essa atualização da planta de valores tem um mérito e ajuda a equacionar. E nós estamos à disposição para prestar esclarecimento sempre que formos chamados aqui. Agradecemos a colaboração e ainda tem aí 4 meses de colaboração ainda. Secretária, ajuda a resolver, a melhorar essa questão financeira, porque o remédio amargo está vindo tudo para cá.
Nós é que temos que dar jeito de viabilizar a arrecadação para que a cidade não desapareça, né? Bom, eu queria muito agradecer a presença de todos, vou dar por encerrada a audiência pública, já convocando para a audiência seguinte da Secretaria de Saúde, junto à Controladoria do município.